Nesse vídeo eu vou trazer para vocês quanto você precisa investir para receber R$ 500 por mês com as ações de Klabin e se seria possível viver de renda com Klabin. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E como vocês sabem, a Klabin é uma gigante brasileira, sendo uma empresa centenária listada na B3 desde 1997, detendo aí 22 unidades Fabris, só aqui no Brasil, e uma também na Argentina. É a maior empresa do segmento de papéis e embalagens, sendo também uma grande exportadora de celulose, principalmente para a China, sendo uma das melhores companhias da Bolsa de Valores brasileira. Muito bem, antecipo desde já que não é possível receber R$ 500 mensalmente com Klabin, porque ela não paga dividendos de forma mensal. Apenas 3 bancos pagam de forma mensal aqui no país, que são Bradesco, Itaú e Banestes. Mas a Klabin paga de forma trimestral, o que é um bom fluxo de caixa considerando ações. Caso você queira saber como você pode receber dividendos mensais com ações sem depender desses 3 bancos, eu vou deixar um vídeo aqui no card. Mas o fato é que fazendo-se uma projeção para 12 meses, uma projeção anual, R$ 500 seriam o quê? R$ 6.000 por ano. Diante disso, quanto eu precisaria investir e quantas ações eu deveria ter de Klabin para chegar nessa meta? Um primeiro ponto diz respeito a uma dúvida comum entre os investidores. Qual classe de ação de Klabin eu devo comprar? As ordinárias com final 3, as preferenciais com final 4 ou as units com final 11. Eu costumo dizer que a escolha entre classes de ações depende da preferência do investidor. Se o investidor prefere a ação mais barata, ele vai procurar a ação com o maior dividend yield. Nesse caso, temos um dividend yield de 7,67% em Klabin 11, as units, na 4, 7,69% e na 3, 7,63%. Dessa forma, fica claro que hoje as mais baratas seriam a Klabin 4, KLBN 4. Então você escolheria essa classe de ação para comprar. Mas se o seu foco é liquidez, então certamente você escolheria a 11. Só para você ter uma ideia, a liquidez média diária da Klabin 11 é de mais de 159 milhões de reais. Esse aqui é o volume de negociação diário na média. Já as preferenciais possuem um volume de negociação bem inferior, de apenas 12 milhões. As ordinárias menos ainda, volume de negociação de apenas 2 milhões de reais. Eu particularmente, principalmente por ainda se tratar de um pequeno investidor, dou preferência para o preço da ação. Até por isso que quando adquiri Klabin e a inseri na minha carteira, coloquei à época as ordinárias que estavam as mais baratas. Outra dúvida muito comum é o que significa as units. As units, como você retira aqui do site da B3, basicamente é o quê? Uma cesta de ações que tem a seguinte composição no caso de Klabin. Não existe uma padronização. Você pode perceber aqui que o número de ações que compõe a cesta da unit varia muito de empresa para empresa. Então, por exemplo, aqui no caso da Alupar, a unit significa uma ação ordinária, a Alup 3, mais 2 ações preferenciais, a Alup 4. Já no caso de Klabin, é uma ordinária mais 4 preferenciais. Dessa forma, se eu pegar aqui então 3,85, multiplicar por 4 preferenciais, que é a cotação atual, e chego a 15,40 e somar com uma cotação de ação ordinária, que é 3,88 hoje, chegamos a um preço final de 19,28, sendo que as units estão custando 19,29, um centavo aqui de diferença. Então a unit seria mais cara até nesse sentido. Em relação às informações financeiras da Klabin, que é muito importante você olhar para a saúde financeira da empresa na qual você está querendo investir ou aumentar a posição, não é recomendação de investimentos, mas olhando-se aqui para os resultados do quarto trimestre, eles vieram acima da expectativa do mercado, houve uma queda, mas já era esperado por conta da volatilidade no preço da celulose, na demanda por celulose no mundo, principalmente na China. De qualquer forma, a companhia conseguiu um ROIC de mais de 19%. E aí fica a dica aqui para vocês. Por que o ROIC é mais importante que o ROI no caso de Klabin? Porque Klabin é uma empresa que opera com uma dívida relativamente elevada. É uma empresa de capital intensivo, de tal modo que a métrica mais adequada para se olhar é o ROIC ao invés do ROI, porque o ROI só leva em conta o patrimônio líquido. Já o ROIC, todo o capital investido, envolvendo também as dívidas. E aí quando você olha aqui para um ROIC de 19,2%, você verifica aí que a companhia mantém um índice alto de eficiência. Acima de 15% é um índice alto de eficiência. Lembrando que a companhia está ali finalizando a obra do Puma 2, que vai aumentar demais o seu EBITDA, e o EBITDA é a métrica utilizada pela Klabin para pagar dividendos. Então eu espero dividendos bem altos para
para o ano de 2023, já vou mostrar aqui para vocês. A companhia distribuiu 1,6 bilhão de reais em dividendos no ano de 2022, se desalavancou, mantendo aí um endividamento de 2,6 vezes o EBITDA, e veja que ela conseguiu isso mesmo com uma queda no seu volume de vendas, mantendo aí um nível de EBITDA bem elevado no quarto trimestre, de 1,9 bi, sendo que, dentro da composição do EBITDA, a celulose ainda ganha uma relevância um pouco maior. Comparando-se todo o ano de 2022, você vê que a celulose ainda é um pouco mais. Então a celulose representa dentro da receita da companhia pouco mais de 50%, mas o foco dela hoje são papéis e embalagens, tanto para concorrer com o Irani, quanto porque esse será o foco da companhia por ser mais rentável e menos sujeito à variação cambial e também à demanda por celulose na China. É isso que já disse a Klabin, dizendo que vai focar em papel cartão em 2023 e também em desalavancagem, ou seja, redução da sua dívida, principalmente com a conclusão do projeto Puma II para o segundo semestre de 2023, que vai gerar uma injeção de EBITDA forte na companhia. A companhia mantém um fluxo de caixa livre elevado, de mais de 4 bilhões de reais, ela gera muito caixa e está conseguindo se desalavancar. Veja só, a dívida da companhia já esteve muito mais alta, principalmente em 2020 e aqui também em 2019, tá? Agora caiu muito, significando que a empresa está melhorando, e porque o foco dela também é desalavancagem, porque o cenário de juros no país está bem elevado. Por isso é importante focar em desalavancagem para quando os juros começarem a cair, a companhia está com uma saúde financeira bem tranquila, inclusive para tomar mais dívidas se for o caso. Dessa forma, no ano de 2022, tivemos um EBITDA de quase 8 bilhões de reais e um lucro líquido de 4,6 bi, quase 4,7, sendo que é uma companhia que só de investimentos fez 5,8 bilhões, ou seja, ela investe mais do que lucra, uma empresa de capital intensivo. E quanto projeções do preço da celulose, que é algo muito importante para os resultados de Klabin, verificamos divergência entre o BTG e também o Santander. Os dois divergem quanto à celulose, se vai disparar ou não, por isso é muito difícil prever esse tipo de situação. Diante dessa impossibilidade de previsão e considerando que a Klabin vai focar no negócio de papel cartão, focar em papelão ondulado, por exemplo, papéis e embalagens, você vai verificar então que provavelmente o EBITDA da companhia vai aumentar aqui desse lado de papéis e embalagens e diminuir aqui desse lado da celulose, algo que eu considero bem inteligente da Klabin. Por isso, muito embora os resultados de Klabin, como você percebe dessa linha, são bastante voláteis, eu espero um crescimento de resultados em relação ao ano de 2022, pelo menos da ordem de 12%, abaixo inclusive do crescimento das suas receitas nos últimos 5 anos, sendo que ela cresceu seu EBITDA entre os anos de 2021 e 2022 da ordem de 13%. Então eu vou estimar pelo menos 12%. E aí sobre os dividendos de Klabin, como eu falei para vocês, dentro da política de dividendos da empresa, ela paga de forma trimestral e além disso, ela tem como objetivo pagar entre 15% e 25% do EBITDA ajustado, sendo que, como eu falei para vocês, do total de dividendos pagos em 2022, ela pagou essa quantia aqui. Será que essa quantia correspondeu a esse range entre 15% e 25%? Ora, a companhia chegou a um EBITDA ajustado de 7,4. Vamos lançar aqui então 7,4. Fazer vezes 20%, que seria o meio do caminho. Olha só, quase chegou nesse número de 1,6 bilhão. Isso significa então que a companhia pagou aproximadamente 21% do seu EBITDA. E foi exatamente isso, de tal modo que podemos esperar que ela pague no mínimo 20% do seu EBITDA para o ano de 2023. É bem razoável pensar dessa forma. Em razão disso, eu fiz aqui algumas projeções com as ações preferenciais de Klabin, um lucro por ação projetado de 1,46, um dividendo por ação projetado de 50 centavos, um dividend yield projetado, portanto, de 12,5, um PL projetado de menos de 3 vezes lucro e um preço teto de 4,50 com preço de novos aportes R$4. As ações estão custando 3,85, então ainda, para mim, faria sentido novos aportes. É uma empresa da carteira previdenciária, porque é marcada por dividendos ao longo do tempo e também crescimento. Mas considerando a conclusão do projeto Puma II, eu espero que a companhia destrave mais dividendos. Por isso, eu a classificaria como previdenciária. E ao longo do tempo foi assim com Klabin. Diante disso, com essas projeções de 50 centavos por ação preferencial, qual seria o dividend yield projetado para 2023? Já calculei com vocês 12,5%. E aí, considerando que as ações ordinárias estão um pouquinho mais caras, eu colocaria 12%, e as units, como ficam no meio do caminho, eu colocaria 12,25%. E aí, com as ações preferenciais, fica muito simples o número de ações necessárias para chegar a R$6.000 por ano. Com a projeção de 50 centavos por ação, basta pegar o nosso objetivo de renda, que é R$6.000, e dividir por 0,5, que são 50 centavos. Então são necessárias 12.000 ações de Klabin, aqui no caso as preferenciais. E no caso das ordinárias, o mesmo
mesmo número de ações. Por quê? Porque o dividendo pago por ação é a mesma coisa, então seria de 50 centavos. E agora no caso de units, basta você pegar a projeção de 0,5, multiplicar por 5, porque são 4 preferenciais e uma ordinária. Temos aí 2,50 por ação. Vamos ver quanto que foi pago no ano passado por KLBN11. Aqui dentro do investidor 10 você vai aqui em dividendos pagos. Foi feito um pagamento de 1,51. Então teríamos aí um acréscimo interessante de aproximadamente R$1. No caso de units, teríamos então uma necessidade de 2.400 units. Agora, em relação ao valor investido, olha só como o preço importa, principalmente nessa estratégia de dividendos. Claro, desde que o número de ações da companhia não se altere através de grupamentos ou desdobramentos, mas é raro de acontecer esse tipo de evento, então ignore para as nossas projeções. E aí como que eu chego no valor do investimento? Quanto que eu preciso colocar de dinheiro para chegar nesse nosso objetivo aqui de R$6.000? Começando aqui com as ordinárias. Você vai pegar 12 mil e multiplicar pelo preço atual, de 3,88, ou seja, 46.560. Mesma coisa, você vai multiplicar 12 mil ações preferenciais por 3,85. E aí agora você precisaria investir 46.200, ou seja, um investimento inferior para ter o mesmo resultado. E no caso das units, 2.400 vezes 19,29, que é a última cotação. 46.296. Vamos arredondar para 46.300. Hoje, em termos de preço, então, a mais vantajosa seria a preferencial para alcançar esse objetivo de R$6.000 de renda anual com o Klabin ou R$500 por mês. E se eu quiser R$1.000 por mês, basta eu dobrar esse número de ações aqui. Seria 24.000 ações então. Luan, mas o dividend yield médio da Klabin nos últimos 5 anos foi de 4% e o último foi de 7%. Será que ela pode chegar a esse dividendo projetado que você está visualizando? Sim, se ela manter o crescimento dos resultados, conseguir realizar a desalavancagem e o aumento do seu EBITDA, é bem provável que isso aconteça nas cotações atuais. E muita gente fala, mas Klabin, dá para confiar que é uma empresa de dividendos? Eu mostrei ali para vocês que a companhia pode pagar entre 15% e 25% do EBITDA. Isso está aqui na sua política de proventos. Ela pagou só 21%. Se ela chegar a pagar 25%, ela pode chegar nessa projeção de yield aqui com tranquilidade. E veja só, uma pessoa que investiu em Klabin historicamente, os resultados a título de proventos inclusive. R$100.000 investidos em janeiro de 2000 até os dias de hoje, portanto 23 anos, o patrimônio acumulado seria de 4.200.000. Sem novos aportes, você estaria apenas reinvestindo os dividendos, sendo que seu custo de aquisição foi de menos de 1,5 milhão. E olha aqui a evolução dos dividendos. A volatilidade? Claro que há volatilidade, é uma empresa de commodities, então você vai ter essa volatilidade, mas nos últimos anos os dividendos foram crescentes. Em 2017 você teria recebido quase 100 mil, valor inicialmente investido, 2018 135 mil, 2019 161 mil, aí 2020 e 2021 teve uma queda forte aqui, mas 2022 veio com uma paulada de quase R$300.000. E só o que você recebeu já de 2023 já paga praticamente seu investimento inicial. Então sim, foi uma excelente companhia ao longo do tempo e pagadora de dividendos junto com o crescimento. É o verdadeiro crescidendo apelidado aí pelo mercado. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você recebe aulas exclusivas, como por exemplo esta, onde nós inserimos uma nova ação na carteira Philip Fisher. Você acompanha o desempenho das nossas carteiras. Você acompanha a carteira do 0 aos 100 mil. Você tem aulas sobre small caps, aulas de valuation, de como calcular o preço justo das ações pagadoras de dividendos, por exemplo, pelo modelo de Gordon. Você também tem aulas do fluxo de caixa descontado, aulas de indicadores da análise fundamentalista, aulas de como investir no exterior na prática e de como fazer a gestão de risco da sua carteira. Além de ter acesso a lives exclusivas para os membros associado Mirai, onde você pode tirar suas dúvidas comigo. Associado Mirai você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você é investidor de Klabin? É uma ação que está no seu radar? Você acredita que dá para viver de renda com Klabin? Nós vimos que historicamente, sim, foi uma empresa de cunho previdenciário. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!